Capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. E se você veio 7h30 achando, eu vou 7h30 porque o pastor Rosta já pregou 2 vezes, então ele vai pregar menos, você está enganado. 1 de Pedro, capítulo de número 2. À medida que você for achando, por favor, coloque-se em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. 1 de Pedro, capítulo de número 2. 1 de Pedro, capítulo de número 2. Nós vamos ler os versículos de número 9 e 10. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Todos encontraram? Me queres um pouquinho mais de retorno? Já às 19h30 eu preciso de mais, por favor. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Leiamos todos, amados irmãos, numa só voz. Assim diz a palavra do Senhor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nem todo mundo leu, nós vamos ler de novo. Se você não tem Bíblia, corre com quem está aí do seu lado. Se tem alguém visitando a igreja e está do seu lado e não tem Bíblia, você não é um crente sem educação, compartilhe a sua Bíblia. Nós vamos ler todo mundo o texto, tá bom? Eu não ouvi você lendo, vamos ler com fé e não leia displicentemente. É a palavra de Deus para o seu coração. Então leia com atitude, como quem acredita no texto, tá bom? Quem acredita, diga amém. Amém. Então, se você acredita, leia como quem acredita. Vamos ler a palavra de Deus, vamos lá? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Deus, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Pai, só o Senhor é Deus, só Cristo é Deus, só o Espírito Santo é Deus. Pai, a nossa confiança está posta no Senhor. Nós não temos para onde ir, Senhor, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. E nós, nessa noite aqui no EPG2, agradecemos com todo o nosso coração pela grande salvação que o Senhor nos deu. Pai, obrigado por esse perdão maravilhoso. É esse perdão que faz a gente vir aqui, que faz a gente estar em 3 cultos no domingo, que faz a gente cantar, que faz a gente sair daqui e fazer uma viagem missionária, ou ir pregar do outro lado do planeta, ou visitar o interior do Brasil. Ó Pai, é tudo por causa de Jesus, meu Deus. Tudo por causa do que Ele fez. Então, Senhor, nessa hora, em nome de Jesus, abre o nosso coração, abre a nossa mente e nos alimenta, Deus, com a Tua palavra maravilhosa. Nós temos fome e sede do Senhor. Ó Deus, cuida de nós, nos anima, e que a palavra que ouvimos nessa noite cause efeitos maravilhosos em nós. Que nós saiamos daqui para vivermos como testemunhas vivas de Jesus. Tudo isso nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Queridos irmãos e irmãs, no ano de 1969, o homem, depois de muitos intentos, pisou na Lua. Foi um dia de grande comoção. Esse feito foi realizado pela Agência Espacial dos Estados Unidos da América, a NASA. E o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, naquele dia, foi para a frente da televisão e disse para todo o país e para todo mundo, dizendo: esse é o dia mais importante da história da humanidade. O dia em que o homem pisou na Lua. Quando acabou a reportagem, daqui a alguns minutos, toca o telefone presidencial na Casa Branca. Era aqueles telefones pretos de discar assim. Trim, trim, trim. E, de repente, então, está telefonando para o presidente da República, Billy Graham, um dos maiores evangelistas de todos os tempos.
E ele diz: boa noite, senhor presidente, boa noite, meu nobre pregador. Eu quero felicitá-lo por esse feito tão especial. Muito obrigado, é um dia muito especial para nós. Mas Billy Graham disse: senhor presidente, o senhor cometeu um grande equívoco. O senhor disse na televisão que hoje era o dia mais importante da história da humanidade e o senhor está totalmente equivocado. O dia mais importante da história da humanidade não é o dia em que o homem pisou na lua. O dia mais importante da história da humanidade é o dia no qual Deus pisou na terra. Jesus Cristo é Deus, homem. E ele se fez carne por amor de mim e de você. Deu sua vida na cruz, Deus tabernaculou conosco, Deus se vestiu de nossa pele, Deus falou nossos idiomas, Deus nos abraçou, sentiu as nossas dores, curou nossos doentes, ressuscitou nossos mortos, abriu os olhos de nossos cegos, abriu o ouvido de nossos surdos, fez falar os nossos mudos, deu sua vida na cruz para nos salvar. Jesus Cristo é Deus. E ele morreu por nós. E o tempo mais importante da história, irmãos, é a plenitude dos tempos, no qual Cristo vem, dá sua vida na cruz e ressuscita, e salva seu povo com uma morte e ressurreição maravilhosa. Irmãos, esse dia foi fundamental para você e para mim. Esse dia foi ímpar. Esse dia transformou a sua vida e a minha. E tanto é, amados amigos e irmãos, que a história hoje é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. E a sua história também é dividida assim, em antes de Cristo e depois de Cristo. Se você conheceu a Jesus como seu Salvador, eu quero lhe perguntar nessa noite, que mudança aconteceu na sua vida? Há algum efeito da obra de Cristo em você? Pedro, aqui nesse texto, amados irmãos, escreve para os crentes da dispersão, que estão sendo perseguidos por causa do Evangelho, estão sendo lançados na cadeia, dizendo para eles para ficarem firmes, porque eles têm um tesouro nos céus, uma coroa inacessível que não murcha. Mas ele diz para eles o seguinte, que eles não tinham que ser perseguidos por causa de pecados, de más obras ou de mau testemunho. Se eles fossem perseguidos e encarcerados por isso, eles deveriam se envergonhar. Mas se eles fossem perseguidos e passassem por lutas e dificuldades do mundo, por pertencerem a Cristo Jesus, eles deveriam se alegrar. E Pedro diz, sabe por quê? Porque eles foram salvos pelo Senhor, e na vida deles nós podemos perceber os efeitos da obra de Cristo. Essa é a mensagem de Deus para a minha vida e para a sua. Eu quero convidá-lo a olhar para o seu coração nessa noite. Na sua vida, nós podemos perceber os efeitos da obra de Cristo. O texto nos diz, amados irmãos, que o primeiro efeito da obra de Cristo é a identidade. O primeiro efeito da obra de Cristo é a identidade. Vamos repetir comigo. Identidade, diga aí. Identidade. Diga para o seu irmão, você tem uma nova identidade. Quem tem Jesus, diga para ele, quem tem Jesus tem uma nova identidade. Olha aí para o versículo 9. Vocês vão ler para mim. 1, 2, 3. Podem ler. Com alegria, com ânimo, viu? Em nome de Jesus. Eu sei que você está cansado, mas manda quente na leitura em nome do Senhor. 1, 2, 3. Vamos lá. Vós... Identidade. Irmãos, nós precisamos saber quem nós somos. Há coisas que nós não podemos fazer. Há atitudes que nós não devemos tomar. Há posturas que nós não teremos. Há reações inadmissíveis na nossa vida por causa de quem nós somos. Algumas das perguntas existenciais do ser humano são: quem sou, de onde vim, para onde vou? E se você tem essas questões resolvidas, você vai saber como se defrontar com todos os desafios da existência. E você então precisa saber quem você é. Irmãos, é um grande problema quando nós encontramos gente que se diz crente com problema de autoestima. Ou até lideranças eclesiásticas com problema de autoestima. Pessoas com problema de autoestima são
invejosas, elas são inseguras. Quando alguém ocupa o lugar que elas acham que deveriam ocupar, elas têm raiva, ódio e, se possível, querem matar aquela pessoa. Elas são ciumentas. Elas não toleram que as pessoas que amam tenham amizades e tenham outro relacionamento com outras pessoas. Isso é um problema de identidade. Uma pessoa que não é segura de si, que não é segura do seu relacionamento com o Senhor, que não é segura do amor de Deus, quando aparece alguém numa tentação para ela, dizendo o seguinte, um cara do mundão, para uma mocinha linda de você, estonteantemente linda, o seu perfume é mais delicioso que o perfume de jasmim, você é mais bela que todas as rosas, e ela vai se entregar, e não vai nem ver a vida de quem é o cara, porque ela tem um problema de identidade. Irmãos, para nós sermos bênção nesse mundo, nós precisamos saber quem nós somos. E o texto diz, vós, porém, sois raça eleita. Se você creu em Cristo Jesus, você faz parte de um povo, de uma raça que foi escolhida antes da fundação do mundo. E não é uma raça ariana que é superior aos demais, porque você é pecador, a Bíblia diz, e a Bíblia diz que você merecia a ira de Deus. Os seus pecados ofenderam o Senhor, você merecia castigo. Mas a Bíblia diz que Deus soberanamente, por sua graça, não por causa do que você fez, mas por razões que estão nele, Deus amou você antes da fundação do mundo. E em amor te predestinou para ele, para te adotar como filho. Esse Deus amou você e deu Jesus na cruz por você. E se você está aqui hoje servindo ao Senhor, não é porque você é eloquente, não é porque você é inteligente, não é porque você tem os maiores diplomas, não é porque você é a menina mais linda do Distrito Federal, não é porque você é muito cheiroso, é porque Deus te escolheu. Raça eleita. E você, então, tendo entendido que é escolhido por graça, e porque Jesus deu a vida na cruz por você, então você vai entender que agora você já não vive mais para si mesmo. Você não é dono do seu próprio nariz. Você não vive para satisfazer o seu bel prazer, mas a Bíblia diz que você é um sacerdote. Sabe o que era um sacerdote no Antigo Testamento, Luciano? Era alguém que representava o povo na presença de Deus. Quando tinha que fazer o sacrifício, uma vez por ano, no dia da expiação, o sacerdote entrava no santuário de manhã, já tendo se santificado, com roupas limpas, ele aspergia sangue sobre o propiciatório, pelo perdão dos seus próprios pecados. Depois ele tomava um banho, no fim do dia ele entrava lá e aspergia sangue, para dizer que Deus desviou a ira dos pecados do seu povo sobre aquele cordeiro que morreu. Sacerdote é alguém que representa Deus diante do povo. Também, além de representar o povo diante de Deus. O sacerdote, irmão, era alguém que cuidava do povo. No Antigo Testamento tem 3 ofícios. Tem o profeta, que era o pregador, que confrontava todo mundo. Tinha o rei, que era o governador e liderava a nação. Mas o sacerdote era quem trabalhava tete a tete com o povo. Se alguém tinha lepra, era o sacerdote que olhava. Se alguém precisava de oração, era o sacerdote que cuidava. Se um homem desconfiasse que a mulher traiu ele e precisasse de oração para Deus revelar, era o sacerdote que fazia. O sacerdote também era o representante de Deus no meio do povo. A Bíblia diz que você é um sacerdote. E não é qualquer sacerdote. Você é sacerdote do Rei Jesus. Dá para você entender o que é isso? Você não vive para satisfazer os seus prazeres. Você não vive para satisfazer a si mesmo. Você é sacerdote do Senhor. No Antigo Testamento, irmão, o sacerdote tinha muitas coisas que obedecer. No Antigo Testamento, por exemplo, o sacerdote não podia casar com uma mulher que não fosse virgem. No Antigo Testamento, o sacerdote não podia ter defeito algum. E você, então, que creu em Jesus, não vive para ter prazer nas coisas desse mundo. Você vive para satisfazer o seu Senhor. E vive para abençoar a vida do povo de Deus. Quando nós entendemos que nós somos sacerdotes, irmãos, nós vamos ser uma bênção onde nós estamos. Eu ouvi o pastor Jeremias pregar lá no congresso mês passado, eu fiquei maravilhado. Ele disse que ele tem uma coisa, e eu vou desafiar você a fazer isso. Eu mesmo quero fazer isso cada dia mais e mais.
Ele diz que perto da igreja dele, lá em Belo Horizonte, a 8ª igreja, tem uns comércios e ele vai orando nos comércios porque ele é sacerdote. E sacerdote é aquele que abençoa as pessoas, o crente ou não crente. E ele diz que ele chega lá no negócio e diz: eu sou pastor, eu sou crente, eu vim aqui orar por você, eu quero abençoar a sua vida. E ele disse que um dia chegou lá numa papelaria e o homem estava na porta e ele cumprimentou o homem, falou: moço, bom dia. E o homem falou: bom dia, moço, eu vim aqui para fazer uma oração por você. E o moço virou para ele: o senhor é crente? Falou: sou. O senhor é pastor? Sou. Não, não quero não. Não gosto desse negócio de crente não. Não gosto desse negócio de pastor não. Esses crentes vêm aqui orar por nós, depois eles ficam querendo muita coisa. E aí o pastor então perguntou: como é que é seu nome? E ele falou: vamos pensar aqui, José. Aí o pastor: então me dá sua mão aqui que eu vou embora. Aí ele foi, deu a mão, o pastor falou assim: José, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor abençoe sua esposa, que o Senhor abençoe seus filhos, que o Senhor abençoe seu negócio, que a bênção de Deus paire sobre você, que a mão do Senhor seja sobre a sua vida, que a paz do Senhor inunde o seu coração, que a graça de Jesus encha você, que você tenha o encontro com o próprio Filho de Deus. Ele abençoou o cara, sem o cara querer. Aí o cara virou para ele e falou assim: quem é o senhor? O senhor é o pastor Jeremias? Eu falei: eu sou. Ele falou: tinha que ser o senhor. A minha mulher frequenta a igreja do senhor e eu morro de ciúme do senhor. Essa mulher só fala bem do senhor o tempo todo. O que é isso? Eu não aguento isso. Mas ela falou que o senhor era esse jeitão exponencial aqui e eu deu para ver que era o senhor mesmo. E ele falou assim: rapaz, deixa de ser besta. Eu sei quem é a sua mulher. Ela fica lá domingo de manhã no culto, sozinha, tristinha, sem marido. Vai para a igreja, rapaz, acompanhar a sua mulher. Ela não tem que ficar sozinha lá, não. Domingo que vem eu te espero lá. Ele falou: pastor, domingo estou lá. Disse que foi para a igreja e nunca mais saiu, irmão. Porque o pastor entendeu que ele é sacerdote. Você é sacerdote. Você foi colocado para abençoar. Está na padaria, na fila da padaria, olhou a moça do caixa, está triste. Está triste, moça. A fila está grande. Que Jesus te abençoe, que Ele traga cura sobre a sua vida. Em nome de Jesus, faça isso, meu irmão. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Comece a entender que você é sacerdote. Quem é sacerdote representa Deus e abençoa todo mundo que está ao redor. Amém? Diga para o seu irmão: você é sacerdote. Toma vergonha então, em nome de Jesus. Muda de vida, você é sacerdote. Vai lá, muda de vida, você é sacerdote. Mas o texto diz que nós devemos ter clara a nossa identidade. Nós somos parte de um povo eleito, nós somos sacerdócio real, mas o texto diz aqui que nós somos uma nação santa. Nós somos um povo, amados irmãos. E santo significa, irmão, que não é puro totalmente, não. Santo significa separado, para a santificação. Então significa que Deus tirou você do mundo e trouxe você para Cristo Jesus. Deus tirou você da lama e agora Ele está tirando a lama de você. Isso significa então que você não pode viver de qualquer jeito. Você faz parte de uma nação, de um povo. Você faz parte de uma etnia celestial. Você vive nesse mundo, é cidadão desse mundo, mas não é cidadão desse mundo ao mesmo tempo. É um paradoxo. Você vive e é uma bênção como cidadão aqui, mas você sabe que você é de outro reino. Você é do reino dos céus. Você é embaixador do Senhor aqui. Nação santa. Se você faz parte de uma nação santa, eu quero lhe perguntar: o seu testemunho é santo? As pessoas que andam com você percebem Jesus na sua vida. As pessoas que te conhecem lá no trabalho, lá na universidade, lá na escola, dizem: esse cara tem uma postura diferente. Eles dizem que você é santo. Meu irmão, sua vida tem que honrar o Senhor Jesus. Mas o texto diz, amados amigos e irmãos, que nós, além de tudo isso, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Vire para o seu irmão: você não é gordinho da televisão, mas fala assim: você já não se pertence mais. Fala para ele: você já não se pertence mais. Fale para ele: isso já não te pertence mais. Você não se pertence mais. Você morreu para você. A Bíblia diz, irmão, que você é uma propriedade. Propriedade é algo que alguém possui, que herdou ou comprou. Jesus comprou você com o sangue dele. Você faz parte de um povo que é propriedade exclusiva, intransferível, inalienável, intransponível é de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Você já não se pertence mais. Então você precisa entender, irmão, que ser crente é morrer. Você fala: não, ser crente é estar na vida boa, só cantar: Senhor, Tu és bom, Tu é isso também, é bom, é maravilhoso cantar, né? Mas é morrer para você.
Paulo disse, eu fui crucificado com Cristo, e agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você não faz o que te dá na telha, você não toma decisões conforme a sua própria cabeça, você não deve fazer as coisas sem orar, você pertence ao Senhor. Quando for tomar uma decisão difícil, você vai sentar e vai pensar e vai dizer, será que eu estou atuando de acordo com a palavra? Você vai dizer, Deus me dirige, me mostra para onde eu tenho que ir. Você é do Senhor. Você tem que viver como alguém que é propriedade exclusiva de Deus. Irmão, isso é muito sério. Isso é muito importante. Irmão, quando a gente sabe a nossa identidade, a gente sabe agir bem diante da vida. Quem é que lembra do texto da tentação de Jesus? Levante a mão. Jesus ficou quantos dias sem comer? E quantas noites? 40 dias e 40 noites. Jesus está lá com fome. Ele é Deus, mas ele é homem. Depois de 40 dias sem comer, o que Satanás chega e fala para ele? Não, mas tem outra palavra antes. Se és filho de Deus. Veja bem, a sordidez da serpente. 40 dias antes, o Espírito Santo desceu sobre ele no dia para a ordenação do ministério, e o pai falou assim, este é o meu filho amado, no qual tenho todo o meu prazer. E aí Satanás aparece 40 dias depois dizendo, filho de Deus? Será que você é filho de Deus? Se Deus fosse seu pai, ele deixaria você passar por essa situação? Irmãos, quem pegou essa sacada muito bem foi Mel Gibson. Quem vê a paixão de Cristo, vê Jesus chorando, sofrendo lá no começo, e aparece aquele ser misógino, representando Satanás, soltando a serpente, Jesus dizendo, pai, passa de mim esse cálice, pai, passa de mim esse cálice. E o diabo ali, pai? Você tem pai? Quem é seu pai? E aí a cobrinha vai, e Jesus se levanta, vamos lá, pum, mete o pé na cabeça da serpente, e eu no filme gritei, aleluia! Na pré-estreia, lá em Santiago, no meio do cinema, todo mundo olhou, quem é esse doido? Oh, meu irmão, o diabo questiona a identidade do Senhor. Se és filho de Deus, manda as pedras transformarem-se em pães. Mas Jesus foi para o deserto para depender do Pai. E ele responde, ele não aceita o questionamento da identidade. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu sou filho de Deus. Mais uma vez, Satanás leva Jesus para um alto monte e diz para ele, se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque ele disse que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todo o teu caminho. E aí, então, Jesus dá mais uma bufetada. A Bíblia também diz, Satanás, que não tentarás o Senhor teu Deus. Veja bem que Satanás questiona a identidade de Jesus. E sempre é assim. Com Eva do mesmo jeito. Deus é bom. Deus tem medo de que você seja como Ele. E toda vez que você tem um problema de identidade, irmão, você peca. Amados irmãos, é impressionante. Às vezes nós encontramos pessoas com deficiências físicas que elas acham que têm o direito, por exemplo, de se satisfazer em todos os aspectos fora do casamento. Por quê? Porque Deus as visitou com a angústia, agora elas têm que ter algum prazer. Ou alguém que não teve pai, alguém que não teve mãe, alguém que foi maltratado na infância, ele diz, Deus não cuidou de mim, alguém tem que cuidar de mim, eu tenho que buscar alguma felicidade, e de repente então você não sabe quem é, e se atira nos braços do pecado. Ou um líder que tem problema de autoestima, não tem condição de ver nenhuma outra pessoa ser usada do lado dele. Porque é inseguro. E aí, então, amados irmãos, quer matar todo mundo que está ao redor. Irmão, esse negócio de identidade é algo muito sério. Ou o marido, irmão, que está lá com a esposa, e a esposa é santa, é linda, é cheirosa, é uma bênção, a minha é preciosa, mas ela é pecadora. E um dia ela vai te dar uma má resposta, e aí você tem problema de autoestima, você fala assim, vou mostrar para essa mulher quem é que manda nessa casa. E você vira um bruto, porque esquece de quem é. Veja bem que essa miséria de problema de identidade acaba com tudo. Quem é você? Você é o eleito, amado.
Você é sacerdote. Você é santo. Você é de Deus. Pare de agir como se você não fosse amado. Pare de agir como um pobrezinho. Todos nós, irmãos, sofremos angústias terríveis na vida. Um dia desse, amados irmãos, eu fui olhar meu passado e falei, meu Deus, eu fui criado com um pai não crente, que vivia na gandaia, que muitas vezes não nos amou como deveria. Mas, amados irmãos, eu tive um pai dentro de casa, e além disso, onde meu pai falou, o meu pai Deus não falhou comigo. Ele deu Jesus por mim. Eu não tenho que viver dizendo que eu sou um pobrezinho, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Pare com essa conversa fiada. Jesus morreu por você, você custou o preço mais caro do universo, você é uma pessoa amada. Como é que você vive nessa auto-vitimização? Pare com isso, em nome de Jesus. Você não é pobrezinho, você não tem direito de se autossatisfazer. Se você entende que Deus te ama, o seu prazer está no fato de ser do Senhor. Você é amado, o seu valor está no fato de que Cristo pagou por você. A sua segurança está no fato de que Deus te ama. E ninguém tira você das mãos de Jesus. Ninguém. Então pare de flertar com o mundo. Pare de flertar com vícios. Pare de flertar consigo mesmo. Entenda que você não tem razão nenhuma para se achar pobrezinho. Você é a pessoa mais amada da terra. Levante a cabeça e saiba que você tem uma nova identidade. A Bíblia diz, meu irmão, que Jesus já vê a mim e a você como glorificado. A Bíblia diz que Deus... Lá fala assim, Romanos, aos que de antemão predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É só questão de tempo para você ser transformado. Mas diante de Deus, você já tem que viver como se fosse uma pessoa que vive no céu. É assim que nós temos que viver aqui. Se nós temos consciência do tamanho do perdão que recebemos, nós não vamos nos vitimizar. Nós vamos ficar de pé, ainda no dia da tempestade. Se você creu em Jesus, você tem nova vida. Você é uma nova pessoa. Você tem um RG celestial, um CPF eterno, glória a Deus. Não tem carteira de motorista, porque você não vai precisar disso, aleluia. Né? Você vai andar com Jesus na eternidade, para a glória e honra do Senhor. Coragem, meu irmão. Saiba quem você é em Cristo Jesus. Se você souber disso, a maioria dos seus problemas já estão resolvidos. Você foi transformado por Cristo Jesus? Se você não foi, se arrependa hoje dos seus pecados. Peça perdão ao Senhor. E diga, Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Dá-me uma nova identidade. E o Senhor vai te dar uma nova identidade. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Essa irmã pancada hoje, hein? Efeitos da obra de Cristo. Primeiro deles, identidade. Segundo deles, missão. Segundo deles, missão. Missão. Eu vou ser mais objetivo agora. Versículo de número 9, ainda. Ele nos deu toda essa identidade. No final do versículo diz o quê? A fim de proclamardes, o que? Leu para mim essa parte aí. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para as suas maravilhosas luzes. Irmãos, virtudes aqui significam atos memoráveis, não só a essência de Deus, os seus atributos gloriosos. Deus é eterno, infinito, imutável em seu ser, soberania, justiça, santidade, poder, amor, graça, misericórdia, tudo que Deus é. Mas mais do que isso, virtudes aqui significam atos salvadores. Deus chamou você para proclamar que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você creu em Jesus, você foi chamado para ser uma testemunha viva,
para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todo crente tem que ser um evangelista, todo crente tem que ser um pregador, todo crente tem que ser um missionário. Se você entender o tamanho da salvação que recebeu, se você entender o grande amor de Deus, você não pode guardar o evangelho só para você. Você é um missionário, você é um agente, você é um representante do Senhor Jesus. Você foi chamado para anunciar a grande salvação do Senhor. Pastor, como é que eu faço isso? Eu sou pessoa tímida, pastor. Faz que nem o apóstolo Paulo, irmão. O apóstolo Paulo, toda vez que ele parava na frente de alguém, ele falava quem ele era antes de Cristo, ele falava como foi o encontro dele com Jesus, e ele falava quem ele se tornou depois que ele encontrou com Jesus. Qualquer um pode fazer isso. Você também pode. Essa missão é para você. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, é missão sua. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações é um chamado seu. O grande missionário inglês David Livingstone, que era médico, que deu sua vida na África, no Sudão, que quando ele morreu, seu corpo foi ser levado para a Europa, tiraram o coração dele e enterraram o coração daquele homem na África, porque ele foi um grande médico missionário. Ele dizia, Deus só teve um filho e fez dele um missionário. É um privilégio, irmão, dedicar a sua vida por amor do Senhor. O pessoal que chegou da viagem missionária agora, sabe o que é isso? Estão arrebentados de cansado, mas estão aqui. Eles sabem como foi bom entrar no asilo e orar por alguém. Eles sabem como foi bom visitar as casas e levar uma palavra de esperança. Eles sabem, amados amigos e irmãos, como foi bom ir para a praça, enquanto o pastor estava pregando, abraçar as pessoas e orar por elas. Irmãos, quando a gente vai se envolvendo na obra de Deus, sabe o que acontece? A gente se envolve e depois a gente se envolve mais, e a gente se envolve, e a gente se envolve, e depois a gente não consegue largar. Esses dias eu peguei lá em casa uma foto minha e de um colega de UPA, o nome dele era Fabinho. E a gente foi, amados irmãos, para o bairro do Alto do Açude, lá em Paracatu. E nós fomos evangelizar, amados irmãos, com os adolescentes. E nós passamos na rua e fomos evangelizar um grupo de adolescentes. E eles começaram a nos xingar e tacaram pedra em nós. Eu falei, eu fui apedrejado por causa de Jesus. Tá? Uma coisa maravilhosa. Eu falei assim, eu tenho essa glória, louvado seja Deus. A pedra pregou, não matou não, mas pelo menos uma pedradinha eu levei. Aleluia. Mas, irmãos, eu peguei a foto. Estávamos lá, Fabinho e eu, na casa de uma senhora de uns 70 anos, que morava sozinha. Nós batemos na porta, certo? Aquela senhora simples, morando sozinha, num lugarzinho de 2 cômodos. Ela foi lá e coou um café para nós. Eu nem sei se estava limpo com a dor, se era de medo, o que era. Mas nós tomamos café com aquela mulher num bairro pobre e oramos por ela. E aquela mulher recebeu o Senhor Jesus. Você acredita? Sabe o que aconteceu? Eu sou pastor, e Fabinho também é pastor hoje. Foi meu aluno no seminário, não tem jeito. Você vai se envolvendo, você vai se envolvendo, você vai se engajando, daqui a pouco você não consegue soltar. Nossa vida hoje é para Jesus. Então, se você está entrando no projeto, Bruna, você não está se tornando médica à toa não, minha filha. Você está se tornando médica para representar o Senhor Jesus. Sabia disso? Tudo que está acontecendo na minha vida, na sua vida, presta atenção, é para que a gente represente o Senhor Jesus. Não dá para voltar mais atrás. Se você foi redimido, se você foi comprado, não dá. Se você pôs a mão no arado, não dá mais para olhar para trás. Não dá mais para vender sua primogenitura. Se você é um médico, é um professor, é um doutor, é um teólogo, é um filósofo, é uma professora, é um político, faça isso para a glória de Deus. Entendendo que você foi colocado nesse mundo para representar o Senhor. Você é um missionário. Meu irmão, nós temos que ter amor pelas almas. Quando nós entendemos o tamanho da salvação que nós recebemos, irmãos, nós vamos ter amor pelas almas. De manhã eu contei para os irmãos que eu estou lendo um livro maravilhoso chamado Ministérios de Misericórdia, do pastor Tim Keller. E ele põe o exemplo daquelas pessoas que vão, por exemplo, ajudar um mendigo ou ajudar alguém, e o mendigo não agradece, elas falam, também não ajudo mais. Ou elas mandam uma oferta para o missionário não agradece, também não mando mais. E aí o pastor Tim Keller faz essa pergunta, fala assim, se o Senhor atuasse conosco desse jeito, como é que nós estaríamos? A primeira vez que nos foi oferecido o evangelho, alguém falou, sai para lá, seu crente besta, não quero mais. Se o Senhor ficasse cheio de feridinha, dói como você, será que você teria recebido a salvação?
E ele diz, irmão, ministério de misericórdia para quem ama. E aí, irmãos, quando ele pinta o quadro, ele fala assim, nós éramos mendigos espirituais. Você era um mendigo espiritual. Você estava sentado na rua. E o rei foi para a rua. E sabe o que o rei fez? Ele se desfez de suas vestes e deu um banho em você, e colocou em você as vestes reais, e sentou-se como mendigo no seu lugar, e te mandou para o palácio, e você começou a comer na mesa do rei. Se você foi objeto de tão grande misericórdia, como é que você não vai ter misericórdia dos pecadores? Como é que você não vai dedicar a sua vida para chamar os que puderem vir, para dizer que só em Jesus há salvação? Meu irmão, abre a sua boca e pregue o Evangelho. É um privilégio imenso poder representar o Senhor Jesus nesse mundo. Seja um missionário, você é um missionário, use a sua vida para falar de Jesus. Não existe causa maior do que o Evangelho, que você se dedique de todo para anunciar que a salvação só em Jesus. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Não é possível você estar dormindo desse jeito. Estamos estribuchando aqui, você dormindo. Acorde em nome de Jesus. Mas, irmão, em último lugar, qual é o efeito da obra de Cristo sobre mim e você? Primeiro, identidade. Segundo, transformação. Segundo, missão. Terceiro, transformação. Versículo de número 10. Você vai ler para mim. 1, 2, 3. Pode ler. Vamos lá. Vós... Quem era você antes de Cristo? Vamos olhar para o texto. O texto diz que você não era povo, apátrida, indigente, alguém sem nacionalidade, sem reconhecimento algum. Você não era povo. O texto continua dizendo, você era um desmisericordiado. Será que existe essa palavra? Diz aqui, você não tinha alcançado misericórdia. Certo? A Bíblia diz ainda, no versículo 9, você era trevas. Essa é a identidade do homem sem Deus. Ele está morto. Ele é treva. Ele é um expatriado, uma apátrida. Ele é alguém sem misericórdia. Entregue a própria sorte. Esse era você. Mas Cristo entrou na sua vida. Sabe o que aconteceu? Você era trevas, final do versículo 9, agora você é luz. Versículo 10. Você era uma apátrida, mas agora você é povo de Deus, aleluia. Você, meu irmão, não tinha misericórdia, mas agora você alcançou misericórdia. Transformação na sua vida, meu irmão. Quem tem Jesus é transformado. Não dá para viver do mesmo jeito que vivia. Você era trevas, agora é luz. Você era apátrida, agora é povo. Você era um desmisericordiado, agora você é objeto da maior misericórdia do mundo. Deus te livrou da ira dele, porque Jesus deu a vida na cruz por você. Eu quero lhe perguntar, você tem vivido como alguém que é transformado? Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Se você tem Jesus, você não tem que ficar agindo como se você fosse aquela pessoa de antes. Você não tem que ficar flertando com os pecados de antes. Você agora é luz, você já não é trevas. Você era um não povo, agora você é povo. Você não tinha misericórdia, agora você alcançou misericórdia. Então, em nome de Jesus, comece a viver como alguém que foi transformado. Você já não é mais aquela pessoa de antes. Lembra lá daquela história de Agostinho que eu já contei aqui? Agostinho volta para a sua cidade, ele antes era um promíscuo, ele agarrava todas as mulheres, ficava com todas, tinha relação com todas, mas ele se converteu, agora é um santo varão de Deus, uma das suas amantes o vê na rua, e ela vai dizendo, Agostinho, meu amor, Agostinho, eu te amo, Agostinho, Agostinho, e ele vai incólume, ela corre na frente, agarra na roupa, Agostinho, eu te amo, meu amor, ele olha para ela e diz, Agostinho morreu. Morreu. Cristo vive em você. Nós precisamos ter vida transformada. Se você, por exemplo, era um ladrão antes de se converter, o que vai acontecer agora com você? Paulo diz em Efésios 4, 28, aquele que furtava, não furte mais, pare de roubar.
Se você era ladrão e veio para Cristo Jesus, primeira coisa, pare de roubar. Mas você vai, além de parar de roubar, agora você vai ficar, não vou roubar, mas eu vou ficar em casa assistindo televisão. Vai virar um vagabundo? Não. Efésios 4, 28. Se você era ladrão, pare de roubar, não furte mais. Antes trabalhe, agora você vai trabalhar. Porque não fazer nada, ou não lutar, você ficar desempregado porque não tem trabalho é uma coisa. Mas tendo trabalho, não fazer nada é continuar roubando. Porque o trabalho revela a glória de Deus. Então o texto diz, antes trabalhe fazendo com as suas próprias mãos o que é bom. Se não bastasse, além disso, sabe o que você tem que fazer? O texto diz, acuda ao necessitado. Antes você roubava, agora você não rouba, você trabalha e você ainda ajuda aquele que necessita. É transformação total. Certo? Paulo diz que é você tirar a roupa do velho homem, jogar fora, ser lavado por Jesus e vestir a roupa do novo homem em Cristo Jesus. Meu irmão, o que é que precisa ser mudado na sua vida? Você está há tantos anos com Jesus. O que é que precisa ser mudado na sua vida? Existe alguma coisa na sua vida que precisa ser transformada? Você confia no Senhor? Como é que é a sua reação quando não te tratam bem? Qual é a tentação que está tentando te derrubar? Saiba que você tem uma nova identidade. Cristo morreu por você, agora você vive para Ele. Viva como quem foi transformado para a glória e honra do nome de Jesus. Irmãos, nós temos que saber quem nós somos e a segurança que nós temos em Deus, em Cristo Jesus. Problemas todos nós vamos enfrentar. Nem sempre a vida vai colocar diante de nós aquilo que nós desejamos. Mas nós servimos a um Senhor que deu sua vida na cruz por amor de nós. Quando nós sabemos quem somos, irmãos, isso nos traz muitíssimo consolo. Eu disse a vocês que na primeira semana de férias eu fui para a minha cidade. E nesse ano, meus irmãos, eu tive a tristeza de ver meus pais se separarem. E eu fui visitar meu pai, lá na chácara em que ele mora, sozinho. E eu olhei para o meu pai, e eu sentei, fui com minha irmã. Meu pai tem uma filha fora do casamento também, estava lá, uma vida errada de pecado, leva esse tipo de coisa. E tudo que eu não queria jamais era que o casamento dos meus pais acabasse. Eu sou ministro do Evangelho. Eu não queria ter esse tipo de problema dentro de casa. E eu sentei na frente do meu pai, eu olhei para ele e comecei a chorar. Minha esposa saiu para lá, ficou. Todo mundo se constrangeu, a filha dele foi embora. E eu só sabia chorar. Chorar, dei um abraço nele, deixei um presentinho para ele. Mas eu chorei. Mas eu saí dali na certeza de que Deus é bom e sabe o que faz. E eu espero que toda essa luta traga conversão para a vida do meu pai. Mas nós vamos enfrentar problemas na vida. Mas nem por isso nós vamos arrancar os cabelos que não temos. Nós temos uma nova identidade. Nós temos uma missão. Nós temos, amados irmãos, a bênção de ser de Jesus e ser transformado por Ele. O que está acontecendo com você hoje? Talvez a crise está assolando a sua vida. Não esqueça de quem você é, meu irmão. Em nome de Jesus. Não esqueça que Jesus deu a vida na cruz por você. Meu irmão, em nome de Jesus, entenda que é um privilégio falar de Jesus. Abra sua boca e fale do Senhor. E viva de maneira digna do Evangelho. Para que no dia em que o Senhor vier, você seja achado preparado para se encontrar com o Senhor da glória. Que nós olhemos para a sua vida e percebamos em você os efeitos da obra de Cristo. Identidade, missão e transformação. Que o Senhor abençoe ricamente o seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Se você, meu irmão, ouviu essa palavra e precisa do efeito transformador de Deus na sua vida, precisa de um novo momento do Senhor. Você está dizendo, eu tenho tido problema sério, eu estou me sentindo pequeno, eu não tenho sido um missionário, eu preciso de mudança de vida. Eu quero convidar você a ficar em pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Se você precisa de uma transformação de Deus, de um milagre na sua vida, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. Toda a igreja pode se colocar em pé. Você diz, eu estou com problema de identidade. Fala, Senhor, me ajuda a acreditar nessa identidade que o Senhor me deu. Senhor, eu quero ser um missionário.